Minato Namikaze, o quarto Hokage, era conhecido como o ninja mais rápido de todos, e usando o Hiraishin somado aos seus reflexos, ele conseguia superar até mesmo os Haikages em velocidade pura. Sua fama era tão grande que ficou conhecido como o Relâmpago Amarelo da Folha. Essa técnica de espaço-tempo permite se teleportar até locais marcados com selos, e é aí que nasce a grande polêmica entre os fãs da obra. Muita gente diz que o Minato só é rápido por causa dessa técnica, ou pior, que sem ela, ele nem estaria entre os mais rápidos do mundo ninja. Mas será que isso é verdade mesmo? Hoje a gente vai analisar a velocidade real do Minato sem o uso do seu Hiraishin no Jutsu, e tentar entender se ele realmente merecia o título de Relâmpago Amarelo ou não. Para isso, eu fui atrás de momentos em que o Minato realmente aparece na obra, e claro, em quase todos esses momentos ele utiliza o seu Hiraishin, mas existem 3 cenas que ajudam a medir sua velocidade física real, e já te adianto que nenhuma dessas cenas é classificado como filler. Não acredita? Então fica até o final porque eu vou te surpreender. A primeira cena nos é mostrada no capítulo 501 do mangá, logo após o nascimento do Naruto. Nesse capítulo, o Obito aparece e ameaça acabar com a vida do Naruto que ele havia acabado de capturar. Mas a verdadeira intenção do Obito era tirar a atenção do Minato da Kushina, mas claro que ele não perde tempo e utiliza toda a sua sagacidade para tentar ferir o Naruto. O Obito então joga o Naruto pra cima e tenta o atravessar com uma faca kunai. Cara, isso é bizarro. Mas o mais impressionante acontece em sequência, onde o Minato reage ao golpe e salva o seu filho a tempo. E se você observa minuciosamente essa cena no mangá, você percebe que o Obito estava a centímetros do Naruto e o Minato a quase 2 metros. Mesmo assim, isso parecia que não era nada pro Minato. Ele não só foi mais rápido que o ataque do Obito, como ainda foi elogiado pelo mesmo. Obito disse que o Minato realmente fazia jus ao título de Relâmpago Amarelo. A segunda cena também está nesse mesmo capítulo. Depois que a Kyuubi é extraída da Kushina, Obito manda ele finalizá-la e Minato aparece no meio do ataque, bem na hora do golpe. E você pode até pensar que o Minato utilizou o Hiraishin para chegar até a Kushina. E realmente, ele utilizou, mas presta atenção no detalhe. A única marca de Hiraishin ali era no selo que havia na própria Kushina, ou seja, ele apareceu, pegou a esposa nos braços e correu fisicamente dali. Nessa cena, Minato foi simplesmente mais rápido que a biju mais poderosa do mundo ninja. E você pode até pensar, isso aí não é grande coisa, mas cara, calma que eu vou te provar o contrário. É um fato que esse feito por si só já coloca o Minato acima da maioria em velocidade física. Até porque o próprio Naruto no modo sábio já dizia que o Kurama era rápido demais, e vale lembrar que ele só enfrentou a metade do chakra do Kurama. O ataque contra a Kushina foi exatamente o mesmo que Naruto mal conseguiu evitar, mas o Minato, além de escapar, ainda estava carregando peso extra, e isso é simplesmente insano. Tanto é que o Obito volta a elogiar a velocidade corporal do Minato, e não seu Hiraishin. Mesmo assim, ainda tem fã dizendo que o Obito e Minato são igualmente rápidos. Tanto é que esses mesmos fãs acreditam que eles têm praticamente a mesma velocidade corporal, só porque em aquela cena épica onde o Obito é simplesmente detonado pelo Minato, nos é mostrado visualmente que eles tinham praticamente a mesma velocidade, mas não é isso que realmente acontece. O que nos é mostrado realmente é que o Obito é subjugado completamente pelo Minato, tanto com seu Hiraishin quanto com sua velocidade corporal. E se você ainda se apega a essa cena afirmando que o Obito tinha a mesma velocidade física do Minato, você também tem que concordar que o Naruto possui a mesma velocidade do terceiro Haikage, uma vez que eles se confrontaram em velocidade, um em direção ao outro na quarta grande guerra ninja. Mas sabemos quem era realmente o mais rápido naqueles momentos. Não é porque o Naruto foi em diante ao Haikage e vice-versa que eles possuem a mesma velocidade. E isso também acontece na batalha do Obito contra o Minato. Da mesma forma que o Naruto possuía um sensor muito aguçado com o modo sábio, o Obito possuía o Mangekyo Sharingan, que o dava uma antecipação melhorada dos movimentos do seu oponente. Então, para ele, que podia ficar intangível e que também podia antecipar movimentos, fazia muito sentido fazer frente a alguém que era claramente mais rápido que ele. Mas isso não os classifica ao mesmo nível de velocidade que esses personagens. Se você pensa isso, comece a rever os seus conceitos e análise. A terceira cena, e tão importante quanto as demais, acontece na quarta grande guerra ninja. Quando os Hokage são invocados e correm para o campo de batalha,
todos saem do mesmo lugar na Vila da Folha e, ao mesmo tempo, alguns fãs acreditam que o Minato, tanto quanto o Tobirama, chegaram no campo de batalha utilizando o Hiraishin no Jutsu, mas não é isso que acontece. Essa é outra falha na interpretação da maioria dos fãs que assistem a obra e leem o mangá. Fica comprovado pela sequência de fatos que tanto Minato quanto os demais foram se deslocando fisicamente até a Quarta Grande Guerra Ninja. Mas o mais impressionante é que o Minato chega lá muito antes dos outros, e não foi uma diferença de 10, 15, 20 segundos, não foi isso. E para chegar em uma conclusão, vamos recapitular algumas cenas. Após a saída dos Hokages Orochimaru e do time Taka de Konohagakure, vimos que, dentre todos esses personagens, o Minato foi o único que tomou um caminho diferente. Ao fazer isso, Minato lançou uma kunai numa ilha próxima ao oceano, a fim de desviar golpes extremamente destrutivos, como por exemplo a Bijudama do 10 Caudas. E em sequência, uma kunai do Minato cai no chão bem diante do Naruto, e o Minato, em um pouco exibido, acaba se mostrando um pouco. Mas a verdade é que não, o Minato não chegou no campo de batalha no momento em que a Bijudama estava prestes a explodir. Se você pensou isso, cara, analisa novamente. Antes de teleportar a Bijudama do Jubi pro oceano, o Minato havia marcado 3 posições ao redor do 10 Caudas, e o quarto Hokage foi tão sutil e veloz que ninguém percebeu sua presença ali naqueles momentos. E tinham sim ninjas impressionantes ali no campo de batalha, ninjas sensoriais, o próprio Obito e até mesmo Madara. Em sequência, após teleportar a Bijudama para longe e aparecer diante de todos na Quarta Grande Guerra Ninja, vimos que só então, após a explosão da Bijudama do Jubi, que o Hiruzen chega no campo de batalha com os demais Hokages, e nisso ele comenta o seguinte: Yondaime, você continua rápido como sempre. E o Tobirama, que também era tido como o ninja mais rápido de sua geração, acaba elogiando o Minato, afirmando que o seu Shunshin no Jutsu era superior ao do próprio. E é exatamente aqui que muitos acreditam que tanto Tobirama quanto Minato utilizaram um teleporte para chegar no campo de batalha. E esse equívoco acontece por causa de uma tradução que muitos acabam levando ao pé da letra, uma vez que é dito teleporte em algumas traduções pelo próprio Tobirama. Mas cara, a verdade é que tanto o Shunshin quanto o Hiraishin são classificados assim. Mas nas traduções oficiais, quanto na própria fala em japonês do próprio personagem, ele fala claramente Shunshin no Jutsu. O que deixa mais do que comprovado que eles chegaram fisicamente naquele lugar. Ou seja, mesmo pro Tobirama, que havia criado o Hiraishin, que possuía uma velocidade corporal considerável, até mesmo ele ficou impressionado com a velocidade corporal do Minato. E isso por si só já responde boa parte da polêmica. Ou seja, Minato não era só mais rápido que Tobirama, como também era superior ao Hashirama e ao Madara nesse quesito. E olha que esses dois, mesmo sem serem famosos pela velocidade, eram sim extremamente rápidos. Lembra quando Naruto no modo sábio dizia que a raposa de 9 caudas era rápida demais? Pois bem, Hashirama, em sua forma base, sem o seu modo sábio nem nada, conseguia acompanhar os golpes do Susanoo ou Kyuubi do Madara. E mais que isso, nas páginas do mangá, é nítido que quando Madara vai atacar o Hashirama com a Bijudama, que eles estavam bem próximos naquele momento, mas o Hashirama com seu Shunshin no Jutsu consegue se afastar de forma considerável, a ponto de se defender utilizando seu Rashomon quíntuplo. Já o próprio Madara, em velocidade, também não fica atrás de Hashirama, e para provar que essa escala faz sentido, olha o que ele faz contra o Naruto. Madara ataca o Naruto no modo sábio, e mesmo utilizando seus braços para se defender, o Naruto é jogado para longe. Depois disso, o Madara ainda consegue bloquear todos os ataques do Sasuke com facilidade. Então, vamos recapitular a nossa escala de velocidade até aqui. Naruto, modo sábio, não consegue lidar com 9 caudas por completo. Hashirama é mais rápido que o Kyuubi, e Madara tem praticamente a mesma velocidade que Hashirama, e é superior a Naruto e Sasuke naquele momento. Em sequência temos o Tobirama, que supera tanto Hashirama quanto Madara. E cara, Minato é tão insano que consegue superar todos esses antes e com folga. Claro que existem algumas cenas que acabam sendo confusas dentro do mangá,
Por exemplo, na primeira batalha do Minato contra o Haikage, vimos que ele desvia por muito pouco utilizando seu Hiraishin no Jutsu. Já o Madara, no Edo Tensei na Quarta Grande Guerra Ninja, consegue bloquear um dos golpes do Haikage em pleno ar. Mas um detalhe que muitos esquecem é que isso só foi possível porque o Haikage não estava utilizando sua velocidade máxima naquele momento. Ou seja, é quase certo que o Minato também conseguiria reagir da mesma forma que o Madara naquela situação em específico. O que é totalmente diferente de você tentar se defender da velocidade máxima de alguém como o Haikage, um dos ninjas mais rápidos do mundo ninja. E para você que acreditava que o Minato só era rápido utilizando seu Hiraishin no Jutsu, basta você analisar também a cena onde o Haikage utiliza sua velocidade máxima contra o Sasuke. É de concordância geral que o Sasuke também é um velocista, e possuindo o Mangekyo Sharingan, isso se amplificaria ainda mais, não sua velocidade em si, mas a velocidade que ele possui somado à antecipação que o Doujutsu concede. E vimos que mesmo sendo um velocista que possuiu o Mangekyo Sharingan, que nem mesmo isso era suficiente contra alguém como o Haikage, não utilizando sua velocidade máxima. Cara, é bizarro, porque é fato que o Sasuke nem sequer conseguia acompanhar o Haikage fisicamente. E isso porque ele é um velocista. Eu não tô dizendo que o Minato é tão rápido em reação quanto um Sharingan ou um Mangekyo Sharingan, até porque isso seria maluquice. Mas também não dá pra negar que nesse ponto, ele mostrou ter tanta reação física quanto mental quanto o próprio Sasuke naquele momento em específico. Então sim, quando o assunto é velocidade física, o Minato coloca ninjas como Naruto, Sasuke, Tobirama e os demais Hokages no chinelo, mostrando que ele faz sim jus ao título de Relâmpago Amarelo, e não só por causa do seu teleporte, mas sim também por causa de sua grande velocidade física e sua elevadíssima reação. E se você concorda comigo e acredita que o Minato ainda continua sendo um dos mais rápidos entre todos os shinobis do mundo ninja, me fortalece com aquele seu likezão maroto, hypa esse vídeo e compartilha também esse vídeo com aquele seu amigo que subestima e muito o Minato. Não perde tempo, porque os próximos vídeos que virão aqui no canal estão simplesmente impecáveis. É isso, nação, eu te espero no próximo vídeo.